Olá pessoas, tudo bem? Estamos de volta, vamos seguir aqui no estudo do tema intervenção do Estado na propriedade privada. Nós fizemos já uma abordagem introdutória, identificamos, num primeiro momento, conforme está na nossa tela, a noção de intervenção supressiva e intervenção restritiva. Sabemos que a intervenção supressiva é aquela que retira a propriedade, a intervenção restritiva não retira a propriedade. Quando eu estou num contexto de intervenção restritiva, o caráter absoluto e exclusivo da propriedade, eles podem ser atingidos, Ora, o particular não vai utilizar a sua propriedade sozinho, ora ele não vai poder fazer o que ele quer com a sua propriedade. Agora, quando a gente fala num contexto de intervenção supressiva, o caráter atingido da propriedade é o caráter perpétuo, A propriedade, ela é retirada do seu dono, ok? Então, nesse contexto de intervenção supressiva. Tema que nós já abordamos, o professor só está refazendo aqui a análise, reforçando a análise. Nós concluímos o estudo da modalidade restritiva, analisamos a limitação, analisamos a ocupação, a requisição, analisamos também a servidão e o tombamento. Fizemos essa análise dessas hipóteses de intervenção restritiva, aprofundando o estudo dos aspectos mais relevantes. Agora vamos falar da intervenção supressiva. O nosso foco agora é a intervenção supressiva. Já adianto para você que no direito brasileiro, quando a gente fala em intervenção supressiva, estamos falando de desapropriação, e na tela aqui está as nossas hipóteses de desapropriação. Veja, a desapropriação então é a modalidade supressiva de intervenção do Estado na propriedade privada e consiste, pessoal, numa forma de aquisição da propriedade, é a forma como o Estado adquire a propriedade. E é uma forma de aquisição chamada originária, porque essa propriedade vem para as mãos do Estado sem qualquer ônus. Então, todas eventuais garantias, se esse imóvel foi dado em garantia, se ele está ali com algum tipo de constrição administrativa em razão de um financiamento, todas essas obrigações elas vão estar contidas na indenização paga, elas se resolvem na indenização. Então, tudo que tem de obrigação, de natureza pecuniária, sobretudo no que diz respeito a garantias, então, por exemplo, se esse patrimônio, objeto da intervenção, ele está alienado, o valor da indenização servirá, dentre outras coisas, para também quitar, fica tudo subrogado no valor da indenização. Então, o imóvel vem para as mãos do poder público totalmente livre, desembaraçado. Por isso que a gente fala que é uma forma de aquisição originária, porque o imóvel vem para as mãos do poder público sem qualquer embaraço, principalmente no que diz respeito a esse contexto de direitos de terceiros, eventual garantia, bem financiado, qualquer coisa que você imaginar. Aquilo que tem de garantia, que está atrelado a esse bem, que é algum tipo de embaraço financeiro em relação a esse bem, ou a discussão sobre a sua propriedade em relação a terceiro, vai se resolver no valor da indenização. Ele vem para as mãos do poder público totalmente desembaraçado e não pode ser objeto de reivindicação, seja qual for a natureza dessa reivindicação. Por isso que se fala numa forma de aquisição originária, ok? Então, a intervenção supressiva, ela é a chamada, ela tem que ser identificada como uma desapropriação. Entenda que aqui no direito brasileiro a intervenção supressiva é desapropriação é intervenção supressiva, tá bom? Juridicamente falando, aqui nós temos essa clara definição, tá? Então, toda vez que falar intervenção supressiva, tem em mente desapropriação. Aí a desapropriação, ela pode ser uma desapropriação comum, nós vamos estudar as características dessa desapropriação chamada comum. Ela também pode ser especial na modalidade urbana, rural ou confisco. São as modalidades especiais. Eu tenho a comum, que é a modalidade padrão, regra, prevista no artigo 5º, inciso 24 da nossa Constituição Federal. Depois eu tenho as hipóteses previstas nos demais dispositivos constitucionais, que são as especiais, aí a urbana, a rural e a confiscatória. Por fim, nós temos aqui a figura da desapropriação indireta. Ela, na verdade, é um esbulho, ela não é um processo legal de desapropriação. Ela, em tese, é um processo irregular, uma retirada da propriedade que não observou as regras legais
para fins de intervenção supressiva. Então há um esbulho administrativo, um esbulho da administração em relação àquele patrimônio particular. Então nós vamos trabalhar essa também hipótese admitida, né, admitida no ordenamento jurídico, mas fique já com essa informação. Na verdade é um procedimento expropriatório, né, uma desapropriação que é feita ao arrepio da lei, é um esbulho administrativo, e nós vamos identificar aí os aspectos dessa forma de intervenção também, a princípio, né, do ponto de vista legal e irregular, e que merece atenção, mas que não descaracteriza a prerrogativa do Estado no que diz respeito à retirada do bem. Depois nós vamos falar sobre isso, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar a desapropriação chamada comum. Vamos analisar cada um desses aspectos aqui na nossa tela. O professor vai dar aqui uma ampliada para ficar melhor a leitura. Vamos a ela. Muito bem, essa desapropriação chamada comum, que você já sabe que é uma forma de aquisição originária, a forma como o Estado adquire a propriedade, pessoal, ela está prevista lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 24. O artigo 5º da Constituição, inciso 24, fala para nós, olha, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública e por interesse social. Então veja que falar em desapropriação comum é falar no fundamento do artigo 5º, inciso 24, que diz que cabe à lei dispor sobre a desapropriação por utilidade e necessidade pública ou interesse social. Então a lei dispõe e disciplina. E eu já vou logo te dizendo, existe a lei, né? No que diz respeito à utilidade ou necessidade pública, eu tenho o Decreto-Lei 3365 de 41. No que diz respeito ao interesse social, eu tenho a Lei 4.132 de 1962. São os regimes jurídicos que disciplinam, na forma do artigo 5º, inciso 24, essas hipóteses de desapropriação. Veja, essa desapropriação chamada comum, então, ela estaria fundamentada aqui, olha, nesse contexto, né, nesses itens, melhor dizendo, de necessidade ou utilidade, seria a primeira razão, o primeiro fundamento, a justificativa para essa hipótese de intervenção, chamada desapropriação comum. Eu poderia justificar a desapropriação, essa intervenção supressiva chamada desapropriação comum, numa necessidade ou utilidade pública, por exemplo, a construção de um prédio público, né? Um prédio, uma escola, um hospital, uma utilidade ou necessidade pública. Ou então poderia justificar a desapropriação chamada comum num caso de interesse social, por exemplo, desapropriar uma área para construir casas populares. Então, por um lado ou pelo outro, né, utilidade, necessidade ou interesse social, estaria aí a justificativa para essa hipótese de intervenção chamada supressiva, a desapropriação comum, chamada intervenção, identificada como intervenção supressiva. Veja, o que ou quais objetos poderiam, né, quais bens poderiam ser objetos de intervenção, dessa modalidade de intervenção supressiva aqui identificada, a desapropriação comum? Todos os bens. O professor destaca aqui bens móveis e imóveis, mas a lei fala para nós, pessoal, lá a nosso decreto-lei que trata da desapropriação comum, ele fala logo aqui para nós no artigo 2º, todos os bens poderão ser desapropriados. A lei fala, inclusive, para que vocês entendam o alcance dessa noção de todos os bens, a lei fala, inclusive, em desapropriação de espaço aéreo, olha aqui, espaço aéreo e subsolo, para você entender o alcance dessa noção de todos os bens. Então, bens móveis, bens imóveis, poderiam aí, bens consumíveis, fungíveis, infungíveis, qualquer bem poderia ser objeto para fins de desapropriação. Intervenção supressiva nessa hipótese de desapropriação comum prevista aqui no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Então, todos os bens poderiam ser, aqui inclusive a gente fala em espaço aéreo, subsolo, para você ter uma ideia. Inclusive também bens públicos, tá? Bens públicos também poderiam ser objeto de desapropriação. Aqui temos a noção bem clara a partir da leitura do nosso parágrafo 2º. Olha aqui, os bens dos estados e municípios, do Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União. Então veja que até mesmo o bem público pode ser desapropriado.
É claro que eu tenho que observar aqui uma noção de preponderância de interesses. Então, a União pode desapropriar bens dos estados, dos municípios, do DF, de territórios. Os estados podem desapropriar bens dos municípios. Tá? Então veja que a desapropriação de bens públicos tem que seguir essa regra. E um outro aspecto é a necessidade de lei. Então o dispositivo traz para nós a observância desse critério de preponderância de interesse, né? Dada a preponderância de interesse entre esses entes, eu autorizo essa intervenção de um ente federativo no outro, né, seguindo essa linha, a União intervindo no patrimônio dos estados, dos municípios, DF, território, desde que haja lei autorizativa, e também o Estado intervindo nos bens dos municípios, desde que haja também a lei autorizando essa intervenção no patrimônio público municipal, aí no que diz respeito ao Estado e à União. Pessoal, às vezes utiliza-se o nome de hierarquia, em razão de hierarquia. É uma conclusão muito criticada. Por quê? Porque não existe hierarquia entre entes federativos. Tá? A União não é superior ao Estado e nem este é superior em relação ao município. Então, tecnicamente falando, numa análise jurídica, falar em hierarquia institucional, hierarquia federativa, não seria uma boa conclusão e isso é muito criticado. Então, se fala em preponderância, talvez se fale em hierarquia de interesses, preponderância de interesses, mas não hierarquia entre entes federativos. Tá? Cuidado com isso aí, isso é muito criticado. Então, não use, tecnicamente falando, não é recomendada a utilização da palavra hierarquia entre entes federativos, que se fala em preponderância de interesses nesse contexto aqui da desapropriação de bens públicos na forma do parágrafo 2º da nossa lei, aqui o artigo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41, ok? Muito bem, então você já sabe que todos os bens podem ser aqui nesse contexto de desapropriação comum objeto de intervenção por parte do poder público, inclusive espaço aéreo, subsolo, e no que diz respeito aos bens públicos também seria possível. Eu só tenho que observar dois critérios: o primeiro, a preponderância de interesses, e a necessidade de lei autorizando essa intervenção. Então fique atento aos critérios do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41. Fala-se em indenização? Claro, nós temos aqui inclusive como condicionante, tá? Tem que ser inclusive uma indenização prévia, justa e em dinheiro. É o que a gente consegue extrair da leitura do inciso 24 da Constituição, a parte final. Aqui nós temos, caminhando para a segunda parte, melhor dizendo, olha, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Aí, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, é o que nós vamos trabalhar nas desapropriações especiais depois. Mas aí a indenização comum, chamada comum por utilidade, necessidade ou interesse social, tem que ter indenização. Inclusive essa indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. A noção de justiça aqui é atender todos os danos sofridos por essa intervenção, inclusive de natureza moral. Então eu falo em bens materiais pela perda do patrimônio, mas também é possível se falar em bens em dano moral e para fins de identificação do valor dessa indenização, né? Então, num caso concreto, havendo ali também uma violação moral no que diz respeito à retirada desse bem, dada ao seu valor familiar, valor emocional, é possível falar também na noção de indenização moral, que você precisa entender a partir disso. Então, que essa noção de justiça aí, de valor justo de indenização, alcança tanto o prejuízo material como o prejuízo moral. É assim que você tem que imaginar ali. O valor justo também dentro de uma avaliação que represente o real valor desse bem objeto da intervenção estatal. Então, fala-se em identificação do valor real e também fala-se no alcance de indenização por danos morais, a depender do caso, claro, desde que haja uma excepcional lesão no caso concreto em razão da retirada da propriedade, tá? Em relação à competência, quem é que pode declarar? Veja, quando eu falo em desapropriação, eu penso numa competência para legislar e numa competência para declarar. Se eu estou falando de uma competência para legislar, somente a União tem competência.
Mas aqui no nosso slide nós estamos trabalhando uma competência para declarar. Quem é que pode declarar essa intervenção? Quando eu falo de competência comum, todos os entes podem, todos os entes, União, Estado, DF, municípios, podem declarar aí a desapropriação em razão de utilidade e necessidade pública ou interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Então, todos os entes federativos, e aí há quem defenda que as autarquias também, porque o decreto-lei fala em territórios. Se a gente voltar aqui no decreto-lei, você vai identificar que o decreto fala em territórios. Olha, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens, então nós estamos falando de declaração, competência para declarar, quem pode declarar? Aí a União, Estados, municípios, DF e território. O território tem natureza autárquica. Daí a conclusão, por muitos, de que autarquias, né, dada a sua natureza como pessoa jurídica de direito público, também poderiam declarar a desapropriação por utilidade e necessidade pública ou interesse social, claro, guardada aí a devida proporção com a finalidade desse ente autárquico. Então, a competência aqui é a competência para declarar. Então, União, Estado, DF e municípios, havendo também aí uma conclusão no que diz respeito às autarquias. Agora, a competência para legislar é somente da União, somente a União, ok? A desapropriação comum está prevista aqui nesses dispositivos, tem nesses dispositivos a nossa referência, o artigo 5º sendo o inciso 24 sendo o nosso fundamento, e o decreto-lei 3365 de 41 e a lei 4132 de 62 disciplinando, tá bom? O que mais precisamos saber sobre a desapropriação chamada comum? Está na nossa tela. Bom, as hipóteses mencionadas na lei como sendo de utilidade e necessidade estão em rol taxativo, tá? Não pode ser inventado, tirado de outro canto que não seja ali daquele rol, né? No decreto-lei 3365 de 41 é o artigo 5º que traz para nós as hipóteses de utilidade e necessidade pública, tá? Utilidade e necessidade pública, o artigo 5º da lei traz quais são essas hipóteses, então é um rol taxativo sobre utilidade e necessidade pública ou necessidade pública, e também temos um rol taxativo agora no artigo 2º da 4132 em relação ao interesse social. Então, as hipóteses de intervenção, seja por utilidade, necessidade ou intervenção, são taxativas, previstas no artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41 e artigo 2º da 4132. Então é rol taxativo, não pode inventar tirando de outro canto, tem que observar aquelas hipóteses ali previstas, ok? Recomendo a leitura do Decreto-Lei 3365, vamos exaurir a leitura, é um regime bastante pequeno, uma lei bastante pequena, tá? Um regime legal bem pequeno, são um pouco mais de 40 artigos, e a 4.132 são 6 artigos. Então veja que são leis pequenas que merecem atenção, porque tem especificidades que te informam, tem dispositivos ali com especificidades que têm muita relevância no que diz respeito às nossas atividades avaliativas. Você também que vai fazer prova, né, seja de concurso, OAB, a leitura desses dispositivos a leitura é indispensável, tá? A leitura dessas leis e os respectivos dispositivos é indispensável, então leia. Muito bem, então veja que eu estou diante de um rol taxativo no que diz respeito à desapropriação comum. Artigo 5º fala da desapropriação comum por utilidade ou necessidade, artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, enquanto que o artigo 2º da 4132 fala das hipóteses taxativas de interesse social, ok? No que diz respeito aos bens, nós já vimos, né? Todos os bens podem ser objeto, inclusive bens públicos, observados os requisitos, né, da preponderância, o primeiro requisito, que é a preponderância de interesse, e o segundo requisito, que é a necessidade de lei autorizativa, você já sabe. O processo de desapropriação comum, ele tem duas fases. Ele tem uma fase chamada declaratória e uma fase chamada executória. A primeira fase, declaratória, ela tem dois efeitos que se destacam, que são fixar o estado do bem e permitir o acesso do poder público, né, a esse bem, fazer medições, avaliações. Então, o que é fixar o estado do bem? O proprietário não pode mais mexer no bem. Uma vez declarada a utilidade em relação àquele bem, a declaração em si já fixa esse estado. Se ele alterar o bem sem autorização do poder desapropriante,
né, do ente federativo que instituiu que declarou a desapropriação, se ele modificar sem autorização, ele corre o sério risco de perder o valor, né, em decorrência dessa modificação. Então, se ele investir no imóvel, mexer no imóvel sem autorização, após a declaração, ele não vai ser indenizado em tese nessa parte que ele está alterando, nessa parte que ele está mexendo, porque a declaração fixa o estado do bem, não pode mexer. Significa dizer também que ele não pode destruir, que ele não pode alterar o bem depreciando o bem. Isso pode gerar alguma responsabilização para esse proprietário. Então, declarar, num primeiro momento, no que diz respeito às fases, essa primeira fase de declarar, ela fixa o estado do bem, mas não apenas isso, né? O segundo efeito aqui, um outro efeito além de fixar o estado do bem a partir da declaração, seria permitir, autorizar a entrada do poder público nesse bem. Agora, isso não é um ato autoexecutório. Se o proprietário negar acesso ao poder público, o poder público vai ter que buscar o judiciário para fazer valer esse efeito que permite o poder público entrar no bem. Não é autoexecutório. Não pode chegar lá o poder público metendo o pé na porta e falando: vou entrar porque eu declarei a utilidade e necessidade sobre esse bem e a partir de agora eu posso entrar. Não é bem assim. Tem que ter consentimento do proprietário, né, porque o domicílio tem a sua proteção constitucional. A casa tem a sua proteção constitucional. A propriedade tem a sua proteção constitucional. Então, todas essas proteções aqui fortalecem essa noção de que a oposição do proprietário só poderia ser afastada por ato judicial. Então, entenda, a primeira fase, que é a fase declaratória, fixa o estado do bem. Muito bom, bacana. E também permite a entrada no imóvel. São dois efeitos importantes. Em relação ao primeiro, que é fixa o estado do bem, significa que o proprietário não pode alterar esse bem, mexer nesse bem, sem autorização do poder público. O segundo efeito, que é permitir a entrada no bem, é dizer que o poder público, através de seus agentes, teria livre acesso a esse bem. Claro que se houver oposição, aí precisa de buscar o judiciário para fazer valer esse efeito aí, essa prerrogativa do poder público, ok? A segunda fase também tem efeitos importantes. Mas aquele que se destaca é a pretensão inicial da administração pública, que é a transferência do bem. A segunda fase confirma, né, transfere formalmente o bem para o poder público, que é a sentença, aí uma sentença ou uma decisão, uma homologação de uma decisão administrativa. Porque a fase executória, né, essas fases, né, elas em tese são administrativas. Mas se houver oposição do proprietário, aí, como eu disse, o proprietário vai ter que buscar o judiciário. Não apenas para entrar no bem, mas no que diz respeito à transferência do bem, buscando uma sentença judicial que transfira, né, que declare a aquisição do bem pelo poder público. Então veja, eu tenho a primeira fase e eu tenho a segunda fase. Ambas, em tese, são administrativas. Mas, se houver oposição, o poder público vai ter que buscar o judiciário através de uma ação de desapropriação para conseguir a transferência. E aí nós estamos dentro do contexto da segunda fase. Qual a informação que você tem que ter em mente, então? Que a segunda fase, a fase executiva, ela pode ser administrativa ou judicial. Ela será judicial quando não há concordância do proprietário. Ela será administrativa quando há concordância do proprietário em relação aos aspectos dessa desapropriação, o valor, a forma como está sendo executada essa desapropriação. Então, a fase executória, ela tem por finalidade principal a transferência do bem. Se houver consentimento, ela pode ser administrativa. Se não houver consentimento, ela tem que ser judicial, e aí o que se busca é uma sentença judicial declarando aquela situação de transferência, a aquisição do bem pela administração pública e a transferência formal desse bem. Bacana? Muito bem. No contexto de desapropriação, no cenário da desapropriação, seria possível um particular promover, melhor dizendo, a desapropriação em face de outro particular? Essa pergunta já foi objeto de prova, de concurso. Veja, um particular poderia promover desapropriação em face de outro particular, no contexto da desapropriação do direito administrativo? A resposta é sim, porque o decreto-lei traz para nós, no artigo 3º, a possibilidade das concessionárias de serviços públicos, que são particulares contratados mediante licitação, você já sabe disso, né, promover a desapropriação.
Está bem aqui no nosso decreto-lei, artigo 3º. Artigo 3º fala que os concessionários de serviço público e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas do poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa constante da lei ou do contrato. O que isso significa? Promover aqui, pessoal, não é declarar. Promover não é declarar, promover é executar. Lembra que a desapropriação tem uma fase declaratória e executória? Então a primeira fase somente o poder público, você já sabe quem? União, Estado, DF, municípios e a quem defenda as suas autarquias também como sendo competentes para declarar. Agora a segunda fase executória, ela lembra que ela pode ser administrativa ou judicial. No que diz respeito a essa possibilidade de execução administrativa e judicial da desapropriação, fala-se em promoção por parte do concessionário, em faculdade do concessionário, em possibilidade do concessionário levar a efeito, concessionário é um particular, então o concessionário levaria a efeito essa execução da desapropriação. Então promover aqui tem que ser lido no sentido de executar. Então é possível que um particular, promova a desapropriação em face de outro particular? Sim, se eu estiver falando de uma concessionária de serviço público devidamente autorizada em lei e em contrato, no que diz respeito à segunda fase do processo desapropriatório, que é a execução administrativa ou judicial. Então é uma importante informação que vem sendo objeto já de prova, ok? Então fica esperto com essa possibilidade do artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 41. Outra característica aqui na parte final, no que diz respeito à desapropriação comum, é a chamada predestinação e retrocessão. O que é a predestinação? A predestinação é o desvio. O bem foi desapropriado em razão de uma utilidade ou necessidade pública, por exemplo, construir um edifício. Mas ele não é utilizado para construir um edifício para a saúde, ele é usado para construir um outro edifício público. Nesse caso, eu estou diante de um desvio. Houve uma predestinação. A questão é analisar se a predestinação é lícita ou ilícita. Por quê? Veja, se o bem foi utilizado, desviado para construir um prédio público, diverso daquele constante do ato de declaração, então foi desapropriado o bem X do proprietário fulano para construir uma escola, mas no final não foi construída uma escola, foi construído um hospital. Houve uma predestinação? Houve um desvio? Sim, mas entende-se que esse desvio foi um desvio lícito, uma predestinação chamada lícita. Nesse caso, não há nenhuma implicação jurídica ou consequência jurídica de responsabilização ou de direitos para o proprietário, o antigo proprietário do bem. Não há nenhuma implicação nesse sentido. Agora, se esse bem foi desviado para outra coisa que não seja o interesse público, então, por exemplo, desapropriou o bem para construir um edifício, uma escola, mas no final nunca se construiu essa escola e depois vendeu-se esse bem para alguma pessoa sem observar os critérios legais, inclusive o direito de preferência do antigo proprietário, do proprietário expropriado. Então não fez a escola para a qual em tese esse bem foi desapropriado e depois passou-se um tempo, o bem foi vendido para alguém sem inclusive observar o direito de preferência do particular anterior proprietário do bem. Nesse caso, eu estou diante de um desvio, sim, e um desvio ilícito, porque não há uma busca do interesse público. A predestinação só é lícita quando eu mantenho a busca do interesse público em sentido amplo. Agora, quando eu não tenho essa identificação do interesse público no desvio, o desvio é ilícito. E aí, nesse caso, tem implicações de responsabilização para o gestor público, que é responsável pelo desvio, e também há implicação no que diz respeito a direitos do antigo proprietário. Esse antigo proprietário, ele tem alguns direitos. Alguns vão dizer que esse proprietário tem direito à retrocessão, e essa retrocessão, que seria esse direito de reaver o bem, seria um direito real. Ele poderia ir lá e buscar esse bem na mão de quem estivesse, porque houve um desvio ilícito. Essa seria aí uma retrocessão. Mas prevalece, pessoal, que de fato a predestinação ilícita gera direitos para o antigo proprietário, mas não seria um direito real, uma retrocessão enquanto direito real, seria uma retrocessão enquanto direito pessoal para fins de indenização.
esse particular seria agora, ele já foi indenizado pelo bem, né? Quando foi desapropriado. Agora ele seria indenizado porque foi desrespeitado o seu direito de preferência para comprar esse bem e outras questões mais ligadas à predestinação ilícita. Então, essa predestinação, se ilícita e somente se ilícita, gera direitos, gera possibilidade de responsabilização do gestor e direito para o ex-proprietário, né? Agora, esse direito, para a maioria da doutrina, é um direito pessoal, essa que seria a retrocessão para fins de nova indenização, porque foi desrespeitado o seu direito de preferência. Mas há quem defenda que esse direito seria uma retrocessão nos termos do Código Civil, dando direito a buscar esse bem, a reivindicar esse bem aonde quer que ele esteja. O problema dessa parte da doutrina, que diz que a retrocessão é direito real e que ele poderia buscar esse bem, é que você tem que lembrar que a desapropriação ela é forma originária de aquisição. O bem vem sem embaraços, não haveria sequelas nenhuma sequela. Então, e esse bem já integrou o patrimônio público, não, a fazenda pública, o regime patrimonial público foi integrado, não poderia reivindicar. Então, esse é o problema no que diz respeito à crítica em relação a esse pessoal que defende que a retrocessão seria um direito real e poderia ir lá buscar o bem. Prevalece que é direito pessoal e só teria direito à indenização. Ok? Essa é uma questão discursiva mais cobrada, essa é uma questão discutível mais cobrada em questões discursivas, né? Questões subjetivas, ok? Muito bem, é possível falar numa emissão provisória, O que seria a emissão provisória? Às vezes o poder público tem urgência, ele tem urgência no que diz respeito à obra, a atividade que ele quer desenvolver naquele bem desapropriado. Ele não pode esperar um demorado processo de desapropriação administrativo ou judicial. Então o que ele pede? Ele pede ao juiz que já imediatamente tire o proprietário do imóvel, né, da propriedade, tire o proprietário da propriedade. Se eu estiver falando de um bem imóvel, retire o proprietário. Se estiver falando de um bem imóvel, melhor dizendo, retire logo de antemão, né? Tome do proprietário esse bem, né? Busque esse bem, aonde quer que reivindique esse bem, onde quer que ele esteja, antecipadamente. Então, quando eu falo em emissão provisória, eu falo de posse antecipada do bem pela administração pública. Então, a administração pública se empossando do bem antecipadamente, antes de finalizar o processo de desapropriação. Então, se eu estou falando do bem imóvel, seria retirar o proprietário do imóvel e o poder público entrar nesse imóvel para derrubar, fazer as obras ou desenvolver ali as atividades que ele quer. Essa emissão provisória na posse, ela é possível, ela tem previsão na própria lei, no próprio decreto-lei, está previsto, tá? Só que ela tem requisitos. Quais são os requisitos? Estão na nossa tela. É preciso que haja uma declaração de urgência, e que seja depositado o valor em controvérsia, né, dentro do prazo, tem que ter declaração, o depósito e o pedido dentro do prazo improrrogável de 120 dias. São todos esses requisitos que têm que ser observados, são requisitos acumulativos. Então, o ato de declaração tem que comportar a urgência, tem que constar lá a urgência, a necessidade e dizer por que a urgência. Aí eu tenho que ter um depósito do valor em controvérsia, que é aquele valor que a administração pública acha que vale o bem, não tem ali discussão sobre ele, no que diz, né? Ele é a base, é a partir dali para frente. Então, aquele valor que a administração pública avaliou e entende que é o valor da indenização, ela já tem que depositar em juízo. Então, ela declara a urgência, deposita o valor em controvérsia em juízo, aquele valor que já foi, no primeiro momento, identificado, faz o pedido, tudo isso dentro do prazo, né? Aí faz o pedido e deposita dentro do prazo de 120 dias a partir da declaração. Esse prazo é improrrogável. Se esse prazo não for observado, o juiz não pode dar a emissão provisória na posse. Agora, se esses requisitos forem todos cumpridos, o juiz tem que dar, ele não tem aí margem de escolha, o juiz tem que dar essa emissão provisória. E aí o particular vai ter que sair da sua propriedade, vai ter que entregar a sua propriedade sem resistência, porque vai ter uma ordem judicial de emissão provisória na posse. É claro que a partir disso o proprietário é autorizado a levantar até 80% desse valor depositado em juízo, né? Se ele teve
se ele foi privado da sua propriedade, nada mais justo do que ele ter acesso ao valor. Agora, ele não pode levantar 100%, ele tem que levantar até 80%, porque 20% vai segurar o juízo aí. Se ele levanta 100% do valor, ele está concordando com a ação, aí o juiz só vai homologar. Então, ele levanta até 80% desse valor, né, que é uma solução justa que o legislador trouxe para evitar-se aí maiores injustiças no contexto de retirada antecipada dessa propriedade, ok? O que nós temos em seguida é a característica no que diz respeito à ação de desapropriação. Você já sabe, a declaração, a desapropriação, melhor dizendo, ela tem duas fases, uma fase declaratória e uma fase executória. E nós vamos daqui a pouco analisar que tem prazo, tá? Tem que observar o prazo. O professor colocou aqui a caducidade, deixou para depois, eu não pulei não, é porque eu vou demonstrar isso para você num desenhozinho na nossa tela. Agora, essa segunda fase, que é a fase executória, se não tiver acordo, ela será judicial. E ela será judicial através de uma ação de desapropriação. Uma ação de desapropriação. Essa ação de desapropriação, ela tem por objeto apenas a discussão sobre o valor, pessoal. Apenas discute-se o valor, apenas o valor. Porque como o particular não concorda, entende-se que ele não concorda com o valor. Porque já foi declarado, né? Em tese, do ponto de vista do conteúdo, no aspecto material, o bem já integrou, já foi afetado ao patrimônio público. O que vai ter depois é só uma sentença declaratória. E aí se discute apenas nesse contexto aqui, não se discute se é legítima a declaração, não pode discutir se é lícita, se é ilícita, não se discute aqui predestinação ilícita, tem que entrar com outra ação. Aqui na ação de desapropriação, que o poder público entra na segunda fase, na fase executória, ela só pode discutir o valor e ao final o juiz vai identificar se ele concorda ou não, né, com os argumentos das partes, definindo qual parte tem razão em relação ao valor e transferindo por sentença a propriedade em favor do poder público. O objeto, então, de uma ação de desapropriação proposta pelo poder público é apenas a discussão do valor, não pode discutir mais nada. No máximo, eu admito, numa ação de desapropriação apresentada pelo poder público, que se discuta o chamado direito de extensão do artigo 4º, né, da Lei Complementar 76 de 93 e também previsto lá a partir do artigo 20 do Decreto-Lei 3365 de 41. O que é falar no direito de extensão? O direito de extensão é a possibilidade de argumentar-se que uma parte da propriedade não foi desapropriada, o poder público só pegou uma parte, e essa outra parte que não foi desapropriada é inservível, não presta para o proprietário, ele não tem como utilizar, né? O custo de utilização dessa é sobremaneira alto, é inviável ele manter a propriedade no que diz respeito a essa pequena porção que ficou, essa parte que ficou. Então ele chega para o juiz e fala: excelência, a parte que ficou não é útil, não tem viabilidade alguma de utilização para mim, ela é onerosa se eu continuar com essa parte, ela causa prejuízo, então que a administração pública leve tudo, e aí veja que isso eu estou consequentemente falando de valor. Então, se você pegou uma parte e deixou uma outra que não presta, e eu estou dizendo que você tem que levá-la também, aumente o valor da indenização que você está levando agora mais do que você estava levando. Então veja que eu continuo discutindo o valor. Então, numa ação de desapropriação, que é aquela forma, aquele instrumento jurídico utilizado pela administração quando não há acordo, né? Ele tem que entrar na justiça, ele entra com ação, o poder público entra com ação de desapropriação, e nessa ação só pode discutir o valor. No máximo se admite aí a discussão sobre um direito de extensão que vai reverberar do mesmo jeito, vai ter consequências apenas no valor da indenização. Ok? No final, eu tenho uma sentença que é declaratória, porque a situação já está constituída desde o decreto expropriatório. Bacana? Muito bem. Eu tenho a figura da desapropriação por zona dentro da desapropriação comum. Tem doutrinadores que trabalham a desapropriação por zona como mais uma hipótese ao lado da desapropriação comum e das desapropriações especiais. Veja, a desapropriação por zona, na leitura da melhor doutrina, ela não é mais uma hipótese ao lado da desapropriação comum e das desapropriações especiais. Ela é uma hipótese de desapropriação dentro da desapropriação comum, prevista lá no artigo 4º do Decreto-Lei 3365 de 41. O que é a desapropriação por zona? O poder público faz uma desapropriação comum, né, por utilidade, necessidade ou interesse social. E aí ele entende que é preciso desapropriar outros imóveis no entorno, porque é necessário para a execução da obra principal.
aí ele também vai desapropriar esses imóveis no entorno daquela desapropriação originária, inicial. Então ele desapropriou o imóvel X, e aí em volta desse imóvel eu tenho o imóvel Y, Z, W. Aí esses imóveis são importantes para a obra que eu vou executar no imóvel X. Então ele vai desapropriar também esses imóveis que estão no entorno, tá? E também tem que constar do ato de declaração ali, seja no contexto de utilidade, necessidade ou interesse social. Então veja que está atrelada à desapropriação inicial, aquela primeira desapropriação. Uma segunda possibilidade de desapropriação por zona é quando eu identifico que a obra que vai ser realizada naquele local, né, a infraestrutura que vai ser realizada naquele local da primeira desapropriação, da desapropriação originária, vai valorizar os imóveis no entorno. Então eu desapropriei o imóvel X e vou realizar ali uma obra. Essa obra que eu vou realizar no imóvel X valoriza de maneira elevada os imóveis que estão no entorno desse imóvel X. Então eu desaproprio esses imóveis do entorno para vender. Olha que loucura! Eu vou desapropriar os imóveis, vou tomar essas propriedades dos particulares, porque elas estão sendo valorizadas, e vou vender para eu me remunerar, né, para o poder público se remunerar no que diz respeito à execução da obra inicial no patrimônio, naquele imóvel X que foi originalmente desapropriado. Essa desapropriação por zona, em caso de valorização do imóvel, ela é muito criticada, tá? Mas ela tem a sua validade porque não houve nenhuma decisão do ponto de vista do controle de constitucionalidade no que diz respeito à recepção, a não recepção desse dispositivo pela Constituição Federal. Então prevalece ainda a possibilidade de uma desapropriação por zona no caso de valorização desses imóveis. Então a desapropriação por zona é esse instituto que está entrelaçado à desapropriação comum, porque ora ele se desdobra a partir da desapropriação originária em razão da necessidade da obra, ora ele se desdobra a partir da desapropriação originária em razão da valorização dos imóveis no entorno. Faça a leitura do artigo 4º. É importante a leitura, aliás, a leitura de todos os dispositivos do Decreto-Lei 3365 de 41. O Decreto-Lei 3365 de 41 trata da desapropriação por utilidade ou necessidade pública. O 4132 trata da interesse social. O Decreto-Lei 3365 de 41 tem aplicação, tá, subsidiária em relação a 4132. Então, naquilo que a 4132 é omissa, a gente aplica o Decreto 3365 de 41. Agora sim, para terminar, vamos falar da caducidade. O que é a caducidade, pessoal? A caducidade é a perda do efeito da declaração. Então, você sabe, a desapropriação tem duas fases, a fase declaratória e a fase executória. Quando o poder público declara a utilidade e necessidade, ele tem até 5 anos para dar início ao processo de execução, a fase de execução, administrativa ou judicial. Então, contado do momento da declaração, ele tem até 5 anos para iniciar a segunda fase, que é a fase executória, seja administrativa ou judicialmente. Isso se eu estiver falando de um processo de desapropriação por utilidade ou necessidade pública. Se eu estiver falando de um processo de desapropriação por interesse social, aí o prazo reduz para 2 anos. O poder público, a partir do ato de declaração por interesse social, ele tem até 2 anos para iniciar a segunda fase, administrativa ou judicial, dessa desapropriação, que é a execução administrativa ou judicial. Ele tem até 2 anos. Se isso não for observado, o efeito do ato declaratório cai, num caso ou no outro, né? E nada mais justo, porque lembra que a declaração fixa o estado do bem e permite a entrada no imóvel? Eu não posso, né? Não se admite no Estado democrático de direito que a propriedade do particular fique aí, né? Fique subjugada por esses efeitos perpetuamente, não se admitiria, né? Seria um absurdo. Então é óbvio que eu tenho um prazo, mesmo porque a administração pública tem prerrogativas, mas ela se submete a limites. Então nós temos claramente aí nesse caso, né, a supremacia do interesse público verificada no ato de desapropriação sendo controlada nesse aspecto pelo princípio da indisponibilidade. Você não pode ficar aqui o tempo que você quiser, né, para dar início na execução. Você tem um prazo, senão o ato declaratório cai, o efeito cai. Porque a administração pública não goza só de prerrogativas, ela tem que observar limites, você sabe muito bem disso, ok? O professor colocou no quadro aqui para ficar até mais claro para você entender o que é isso, tá? Então, numa linha do processo, né, essa linha pontilhada demonstraria aí a linha do tempo de um processo desapropriatório.
Então eu tenho aqui o primeiro momento, que seria o decreto, até o final, que é a aquisição formal do bem, né? Seja por uma decisão administrativa homologada, né? Porque o particular concorda, seja por uma sentença judicial, ok? Então, seja no contexto do processo administrativo, seja do processo judicial, pense nessa linha pontilhada, saindo desde a primeira fase declaratória até a segunda fase, o final da segunda fase, que é a fase executória. Então, seja num contexto administrativo ou judicial, pense na linha pontilhada como toda a linha do tempo do processo. Veja, se eu estou diante de um procedimento desapropriatório por utilidade ou necessidade pública, vamos seguir a linha azul. Na linha azul eu tenho aqui o momento da decretação, né? Então pense que isso aqui seria a primeira fase. Então a primeira fase, vou tentar fazer um A aqui, primeira fase. E a outra, né, seria a segunda fase, que é a fase executória, que seria a fase executória, ok? Então pense dessa forma. Então a linha primeiro traçado reto em vermelho, no caso de utilidade e necessidade pública, seria o tempo permitido para que o ato de declaração, aqui o decreto, mantenha os seus efeitos até que caia, se não iniciada, a segunda fase aqui para fins de aquisição efetiva desse bem. Então pense, primeira fase, eu tenho aqui, olha, primeira fase, declarou, tem até 5 anos. Se der 5 anos, ele não iniciou a segunda fase, que é a executória, seja administrativa ou judicial, caduca o decreto, caducam aqueles efeitos que fixaram o estado do bem e permitiram a entrada no imóvel. Ele tem até 5 anos. Agora, se dentro desse prazo ele deflagra a segunda fase, administrativa ou judicial, aí está tudo bem, prevalece ainda que se demore mais de 5, 2, 10 anos para poder resolver a segunda fase. Veja que esse prazo é só para iniciar a segunda fase. Iniciada a segunda fase, não tem prazo fixado em lei no que diz respeito aos efeitos e resultados da segunda fase, ok? Agora, se eu estou diante de um processo de desapropriação por interesse social, aí vamos acompanhar a linha amarela contínua. Eu tenho até, essa seria a primeira fase, seria a declaratória, e aqui seria a fase, né, o restante desse processo até o final, né, que a gente não tem uma ideia de prazo, porque vai variar do caso concreto. Mas o que diz respeito ao que nos interessa, ao prazo de declaração, né, então esse prazo de declaração até o início da segunda fase, ele tem que ser de no máximo 2 anos. Então esse primeiro momento, após a declaração, então declarada aqui a necessidade de interesse social, declarada a necessidade, ele tem que observar esse prazo de até 2 anos. Se ele não iniciar administrativamente ou judicialmente o processo dentro de 2 anos, né, o processo de execução, vai cair, né, vão cair os efeitos do decreto expropriatório por interesse social, perdendo ali aqueles efeitos iniciais de fixação do estado do bem e interesse social, de entrada no bem, no caso de interesse social, ok? Fixação do estado do bem e de permissão de acesso dos agentes públicos, no caso de interesse social, ok? Tranquilos? Então a parte, e aí o professor colocou, né? Essa parte verde você vai entender, né? Essa parte verde aqui, olha, é o processo de execução. Iniciado o processo de execução, a lei não trata de prazos. A lei trata de prazos dentro do processo de declaração. Então, a lei trata de prazos dentro do processo de declaração aqui, essa primeira fase. Utilidade ou necessidade pública até 5 anos para deflagrar o processo executório, interesse social até 2 anos para deflagrar. Uma outra importante informação, estava pequenininho aqui, é a possibilidade de renovar, tá? No caso de utilidade e necessidade pública, pode ser renovado depois de 1 ano, fica atento com isso aqui, depois de 1 ano posso renovar emitindo novo, então eu tenho um interstício aí. Caiu os efeitos do ato declaratório, no caso de utilidade e necessidade, eu tenho que esperar mais de 1 ano para declarar de novo, o poder público não pode imediatamente declarar, tá? Não existe essa previsão no caso de interesse social, não existe possibilidade, não existe previsão no que diz respeito à renovação da declaração por interesse social depois que ocorre aí a caducidade. Ok, pessoal? Muito bem, essas são as informações mais importantes no que diz respeito à desapropriação comum. A gente para por aqui e volta logo depois, no próximo vídeo, já trabalhando as hipóteses de desapropriação especial. Ok?
vamos começar com a especial urbana, né? Vamos começar com a especial urbana e depois a gente vai evoluir para a rural e também para a confisco. Até daqui a pouco.